Todos, muito bom estar aqui de novo, cumprindo o nosso papel, não só o nosso papel dentro da casa, mas o nosso papel na vida, na semana. A gente não pode viajar sem reabastecer o carro. Reabastecer o carro não é só encher a barriga, né? A gente precisa encher o espírito. A gente precisa reabastecer a nossa alma para poder enfrentar os problemas da vida, que mesmo que pareçam ser objetivos de dinheiro, de coisas, eles na verdade são problemas espirituais, porque mesmo os problemas materiais, eles são um meio de nos mobilizar, de mobilizar o que há de melhor em nós, para o desenvolvimento dos nossos talentos espirituais. Vocês nunca se perguntaram se nós somos espíritos, se a nossa verdadeira pátria é espiritual, por que existe a Terra? Por que nos obrigar a correr atrás do alimento? Por que nos obrigar a correr atrás da matéria? Porque nós, inconscientes das nossas necessidades, nós precisamos que, como um professor, Deus objetive as nossas questões. Traga as nossas questões, as nossas dificuldades de uma maneira muito concreta, para que, correndo atrás das coisas concretas, a gente desenvolva as capacidades do Espírito. Toda doença material é expressão de uma doença espiritual. Toda dificuldade que a gente tem na vida, todo conflito que você tem na vida, parece que é por causa das coisas do dia a dia, parece que é por causa da falta de dinheiro, parece que é por causa de nada disso. Todas as questões que nós vivemos são expressões de questões espirituais, que nós trazemos de outras vidas, que nós trazemos de nossas almas e que precisam ser curadas. A doença material é o início da cura da doença espiritual. O conflito que a gente vive dentro de casa, no trabalho, em sociedade, é expressão das nossas necessidades, é a maneira da vida objetivar para você, e você correndo atrás disso, você se desenvolve no que você realmente precisa. Como faziam as professoras desde a pré-escola, dando pequenas tarefas que a gente nem entendia por quê. A gente fazia bolinha, fazia ondinha, e depois, muito depois, a gente aprendeu a fazer raiz quadrada. Para que serve mesmo a raiz quadrada? Equação de terceiro grau, logaritmo. Os afluentes da margem direita do rio Amazonas. Quais eram as capitanias hereditárias? E a gente foi aprendendo isso sem saber porquê, e não sabe até hoje. Mas às vezes nem o professor sabe, que o nosso cérebro funciona quase como um músculo. Nós precisamos exercitar o nosso cérebro, desafiar o nosso cérebro, para ele ir formando as ligações neuroniais, as sinapses, e isso vai fazendo com que ele seja ágil, robusto, forte. Um cérebro que se desafia na infância, que é bem estimulado na infância, ele tem uma capacidade de sucesso na idade adulta muito grande. Uma criança que é pouco estimulada, dos 0 aos 6 anos, ela vai ter consequências irreversíveis para o seu desenvolvimento cerebral. E não é só criança não, digamos assim, nós que já somos crianças já de muito tempo, né? Nós também precisamos desafiar o nosso cérebro praticamente pelo mesmo motivo, porque se não usarmos, o que acontece com os músculos quando eles não são usados? Eles atrofiam, e o cérebro também vai diminuindo e vai reduzindo a sua capacidade de dar respostas. Nós precisamos viver.
E hoje nós viemos falar alguma coisa parecida com isso. Viemos falar de um dos grandes desafios da nossa vida humana, um dos sentimentos que mais nos atrofiam, que mais nos paralisam, é o sentimento do medo. Dizem os instrutores espirituais que a Terra está passando por um momento muito difícil. Nós sempre tivemos terrorismo, mas isso que o Estado Islâmico está fazendo é de uma barbaridade a toda prova. Nós sempre tivemos crimes no Brasil, mas as guerras que estão acontecendo entre os traficantes, elas são de uma intensidade muito grande. Os requintes de crueldade que são usados são terríveis. Nós sempre tivemos corrupção no Brasil, sempre. Mas o que nós temos assistido são situações terríveis que nos deixam sobressaltados. Sim, talvez agora nós tenhamos mais meios de comunicação, e como a gente dá muito ibope para tudo que é ruim do mundo todo chega para a gente. Tudo que é ruim do mundo todo. Um pai que sequestra filhos, que tranca no subsolo para escravizar sexualmente, isso nos chega imediatamente e nos edifica. Nós ficamos felizes com essas notícias, né? Isso nos deixa tranquilos, em paz, entendendo bem a lógica da vida. Não, muito pelo contrário. Isso mobiliza a nossa revolta, mobiliza o nosso ódio muitas vezes, e isso mobiliza o nosso medo. O medo é um sentimento muito complicado de trabalhar. Alguém pode lembrar, com certeza, com justiça, que o medo vem desde os animais. Todos os animais têm medo. Os seres que não têm medo, eles são muito perigosos para si mesmos. Existem alguns doentes mentais que não têm medo de nada, e eles acabam funcionando como cachorro de madame. Cachorro de madame só vive dentro do quintal. O dia que ele sai daquele quintalzinho, ele sabe atravessar a rua. Agora tem pouco cachorro de rua, tem pouco vira-lata, mas eu achava fantástico ver vira-lata atravessar a rua. Ele chegava até a beirinha da calçada, olhava para um lado, olhava para o outro e atravessava. Todo vira-lata que não fazia isso morreu. Então só sobraram aqueles que realmente sabiam. Então nós temos um medo muito grande de muita coisa, e esse medo nos vai paralisando. Se a gente vê bastante jornal, a gente já chega à conclusão de que não pode sair de casa, não pode conversar com pessoas estranhas, não pode dar carona, não pode dar atenção para estranhos, não pode viver. A gente não pode mais ser solidário, a gente não pode mais ser amável. Nós vamos fechando as nossas vidas. Vocês não percebem assim? Vocês não sentem que isso está acontecendo a cada dia com a gente? Pois há um medo que é a matriz de todos os medos. Tem um medo que origina todos os outros. Qual é o maior medo do ser humano? É o medo da morte. Por trás da morte você vai ter todos os outros medos vão brotar como se fosse um caldo de cultura, assim, como se fosse sementes que ficam esperando a primeira chuva para brotar. Nós temos muito medo, mas o nosso medo básico é o medo da morte. A gente, quando passa perto do cemitério, não é só fazer a cruz, a gente fica olhando para o lado, a gente fica cismado. Se falar com um amigo seu que está desempregado há muito tempo, você fala assim: olha, tem um concurso público. Aí ele fala: para quê? Para quê? Para coveiro. E
todas as coisas que nos lembram, mesmo que remotamente, a morte, nos apavoram e nos rejeitam. Nós sentimos uma profunda rejeição. Lixeiro, por exemplo, coletor de lixo, é uma tarefa que não se vive sem ela, assim como um coveiro, né? Imagina se não tivesse coveiro, o que ia acontecer, né? Mas a gente tem horror a essas coisas que nos lembram fim. E a morte na nossa cultura é fim. O Dia dos Mortos é conhecido como Dia de Finados. Finados são aqueles que acabaram. Vocês sentem aqueles que faleceram, sua mãezinha, sua vozinha, como tendo acabado? Bola de gás, acabou. Mas é assim que a nossa cultura se expressa. Acabou. Não é muito estranho isso? Qual é o maior desespero que pode ter alguém que teve um ente falecido? É saber pela sua cultura, ninguém precisa formular essa frase, mas está dito nas palavras, nos nossos hábitos: acabou. O finado. Nossa, o finado meu avô. Teu avô não acabou, teu coração diz isso. Não precisa o espiritismo dizer, não precisa os espíritos virem incorporarem e provarem que a morte não existe. A nossa cultura está dizendo para nós e o nosso coração está dizendo outra coisa, e é mais um conflito que a gente vive. O meu trabalho teve uma situação muito interessante, que foi assim: chega no final da semana, sexta-feira, final do expediente, todo mundo se despede desejando um para os outros: descansa, né? Vê se refaz as energias para na segunda-feira e tal, aquele sentimento bom que um deseja para o outro. E um amigo meu, meio avoadinho, quando estava saindo, uma amiga dele falou assim: vai, tá legal, descansa em paz. Deu aquela parada assim, todo mundo olhou para ele: não, descansa em paz não. É interessante, tudo que lembra a morte, a cor negra e a própria cruz. Olha que injustiça. A gente lembra de Jesus e o símbolo do cristianismo virou hoje sinônimo de morte. E a passagem hoje que o livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier e Emmanuel, que é o que eu tenho usado para direcionar as palestras, a passagem do Evangelho que foi escolhida para hoje é aquela em que Jesus fala assim: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E aí a gente pega Jesus e transforma em símbolo de morte. Tem alguma coisa errada nisso aí. Tem alguma coisa errada. Além de morte, exorcismo, né? Porque nos filmes de terror os padres mostram a cruzinha para os espíritos e eles se esparram pelo chão, cara, espumam pela boca. Umas coisas estranhas. A morte, nós precisávamos falar sobre morte. Tem gente que critica o espiritismo de falar de morte, mas teve um tempo atrás que tinha uma campanha do Ministério da Saúde sobre tuberculose, e eles falavam assim: catarro, tem que falar de catarro, porque se a gente não lidar com catarro, nunca vai acabar a doença, nós temos que enfrentar situações. A gente não quer falar de morte porque tem medo. A gente planeja tudo na vida, né? As meninas brincando desde pequenininha, brincam de boneca para treinar o quê? Ser mãe. Toda mulher é mãe? Os meninos brincando de carrinho, brincam para treinar o quê? O trator, o caminhãozinho, para treinar para o trabalho. Todo homem trabalha? A gente treina para muita coisa, que são possibilidades. A gente não treina para a única certeza.
Porque o organismo mais bonito, a pessoa mais bela e mais saudável do mundo vai morrer. Você aí está ouvindo a palestra? Você aí que está falando a palestra? Nós vamos morrer. É desencarnar que fala no Espírito. Tá bom, nós vamos desencarnar. Nós temos que lidar com isso com uma tranquilidade, com uma verdade muito clara. Até hoje, as pessoas falam assim: fulana tem aquela doença, CA, câncer, pessoa tem câncer. Nós precisamos lidar com as coisas como elas são, falar claramente por que fugir da morte, o que representa, o que é a morte. Se a morte não existe como fato de fim do ser humano, como fim do espírito, o que ela é de verdade? E aí vem o Espiritismo e vem com a mensagem dos mortos, que se descobrem vivos, que descobrem ser uma enganação essa cultura de morte que a gente tem. A mensagem dos Espíritos vem nos dizer concretamente, não precisa ninguém dizer, a vida continua. Tem gente que me pergunta assim: você acredita em espírito? Eu falo: não é questão de acreditar. Meus pais são médiums, e eles faziam essas reuniões e eles davam comunicação com os espíritos desde que eu tinha uns 13, 14, 15 anos. O que eu ia imaginar? Meus pais estão fazendo uma armação para me enganar. Não, é claro, essa era uma realidade clara. Maurício, então para você foi especial. Tá bom, pode ser que não, mas você na tua família, você na tua vida, já teve inúmeras demonstrações que o espírito existe e que a vida continua. Quem nunca teve um sonho que você tem certeza que foi um reencontro, não foi um sonho comum? Quem nunca teve intuições, ideias que vêm do nada? Quem nunca teve situações que você não acredita que aquelas crianças em Fátima viram efetivamente Maria? Se elas viram Maria e Maria já estava morta, eles viram o quê? Espírito. Se Jesus se encontrou no Monte Tabor com Elias e com Moisés, que já tinham falecido há muito tempo, ele se encontrou com quem? Com espíritos. Isso que o teu coração ama, isso que o teu coração sabe que existe na tua avó, na tua tia, no teu pai, isso é a presença espiritual deles no teu coração. Não precisa de teoria, não precisa de comprovação, não precisa de mais nada. Nós precisamos cumprir a missão do Espiritismo, e a missão do Espiritismo é matar a morte. Em primeiro lugar, nós precisamos saber: a morte como fim não existe. E depois, precisamos entender o que as ciências, as diferentes ciências do espiritualismo de todos os tempos já vem falando há muito tempo. No tarô, quando aparece a carta da morte, não quer dizer que você vai morrer. A pessoa fica apavorada: ai meu Deus, apareceu a carta da morte para mim. Quando aparece nas diferentes situações o símbolo da morte, ele vem trazendo uma representação para a gente. Qual é essa representação? O fim de um ciclo, o início do outro, o movimento. A morte representa no espiritualismo milenar a transformação, o movimento. Tudo que move é sagrado. Adoro esse verso de Beto Guedes. Tudo que move é sagrado. Tudo o que está em movimento tem vida. E tudo o que está parado é morte. Sangue parado no cérebro está bem próximo da morte. Água parada é boa de beber? Pensamento, afetividade parada. Os antigos falavam de gente encruada. O cara que quase foi jogador de futebol,
e não deu certo é aquele que fura a tua bola quando cai lá. Pelo menos quando a gente jogava a bola na rua, caía a bola no quintal de algumas pessoas, amargurada, furava porque quase foi jogador. A pessoa que o grande amor da vida dela morreu, fica carregando aquele defunto o resto da vida. É isso, gente. Nós precisamos entender e podemos entender o que esses ciclos da vida, que a vida não é uma linha que acaba, elas são ciclos, como a colega falava aqui. Nós nascemos, crescemos, o nosso corpo cresce, o nosso corpo morre, mas através das diferentes vidas vive o espírito. É como uma roupa. Quantas camisas você vai ter durante a vida? É possível nós usarmos a mesma camisa de bebezinho por muito tempo? Não dá. Primeiro porque o corpo cresce, segundo porque as roupas acabam. As roupas têm início, meio e fim, porque tudo que é matéria tem início, meio e fim. E o teu corpo? A mesma coisa. O corpo tem que morrer. O corpo tem que acabar porque ele é matéria, e a matéria ela se degrada, e se degradando tem que acabar. Mas não tem nenhum mistério nisso. Ou você é tão apegado que quando tem que descartar uma roupa já bem usada, você chora. Assim vive ela, se desespera. Tem lógica de você se desesperar porque teve que vender um carro que está velho? Que dar uma calça ou um sapato que já está furado? O que você sentiria se visse uma pessoa desesperada porque o seu sapato furou e vai ter que jogar fora? Você falaria o que para ela? Falaria para ele o grande conselho que nós precisamos ouvir para enfrentar a morte: desapega. Desapega. Nos livros de André Luiz tem um momento que é típico das famílias que vivem uma situação de morte. Eles contam a seguinte situação: a pessoa está no hospital, o quadro dela vai deteriorando, vai piorando, e ele vai dando sinais de que o desenlace se aproxima. O médico sinaliza isso para a família, mas a família não aceita e, desesperada, mobiliza todos os recursos mentais para reter aquela pessoa, para segurar aquela pessoa. Isso, visto do ponto de vista espiritual, vai tecendo fios, porque o nosso pensamento ele se exterioriza em matéria, ainda que essa matéria só possa ser vista ou pelos sensitivos da terra ou pelos espíritos. E esses fios tecidos em volta da pessoa vão amarrando a pessoa. Vocês viram aquele filme Gulliver? Ele cai na praia e os homenzinhos pequenininhos vão amarrando ele com pequenos fios. É isso que nós fazemos com os nossos queridos, a título de amor, a título de segurar, a título de acreditar que a vida material é a única vida, é o supremo bem estar aqui. Será que isso é verdade? Hoje nós viemos questionar. Será que é verdade, gente? Será que é verdade que uma pessoa que está sofrendo bastante, cujo planejamento reencarnatório chegou a termo, é verdade que ele tem que ficar na Terra de qualquer jeito? Por que ele tem que ficar na Terra de qualquer jeito? Por causa do seu desespero? Por causa do seu apego? Você é tão apegado assim, você é tão egoísta, que você quer que a pessoa fique porque você quer? Como uma criança que fala, mas eu quero. Vamos olhar para frente, vamos amadurecer, vamos crescer e falar assim: existem ciclos, existe uma natureza, existem desígnios de Deus, e essa ordem precisa ser respeitada. A gente reza desde criancinha: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O momento da morte é o momento de rezar.
o Pai Nosso dessa partezinha. Não é seja feita a minha vontade, é seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Você rezando, mas eu não vou rezar pelos meus doentes, não vou rezar pelos meus afetos? Claro que sim, você reza por eles, mas para fazer o quê? Aí já não se sabe. Você reza para que seja feita a vontade de Deus. Você fornece energia para os assistentes espirituais, para os médicos espirituais, para eles pegarem a tua energia e poderem atuar da maneira que aquela pessoa precisa, para ela ter uma boa recuperação, se for o caso, para ela ter uma boa morte, se for o caso. Nós precisamos estudar e aprender com a morte, porque morte é vida. Se morte é transformação e vida é o movimento, é a energia que circula. Você vai no orientalismo e vai falar dos chakras, são círculos de energia. Os círculos de energia, quando eles estão parados, estagnados, vão se exteriorizar em doenças. Se a morte é movimento, propõe um movimento para a gente, a morte é vida, porque só existe uma grande e eterna vida, na qual a matéria vai tendo seus ciclos, mas a vida espiritual, ela é única. Nós precisamos parar de nos paralisar de medo. Uma pessoa que não tem medo da morte, ela é difícil de ser enfrentada. Imagina a polícia tendo que enfrentar um bandido que não tem medo de nada. Uma amiga minha policial falou isso, que o maior perigo que tem é uma criança com uma arma na mão e muito ódio no coração. Ela não tem medo de nada. Por quê? Porque não tem consciência. É um louco. Um louco que tem uma faca na mão é extremamente perigoso. Nós não somos crianças, não somos animais para viver pelo instinto, não somos loucos. Deixa tudo mesmo. Foi um asterisco, depois a gente conversa sobre isso. Nós podemos trazer saúde para as nossas vidas, e trazer saúde é aceitar o convite da vida, que é o convite da transformação. Aceitar a presença de Jesus em nossas vidas, que Ele veio para nos trazer vida. E vida em abundância. Então isso quer dizer que se eu tiver mal de saúde, eu posso pensar que eu vou ficar bem? Não, gente, não. Isso quer dizer que sempre que você precisar de lucidez espiritual, de finalmente, depois de séculos, romper a péssima tradição do ser humano, que é ter olhos, mas não ver, ter ouvidos, mas não ouvir. Quando você precisar dessa lucidez, peça. Esse é o nosso grande pedido. As orações estão cheias de pedir os produtos, de pedir as coisas, de pedir as situações. Eu quero ficar saudável, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero o marido da vizinha. Pelo que a gente reza? Para o filho arrumar um emprego? Não é por isso que a gente reza? A gente reza para ter as coisas já, afinal, como se a gente soubesse o que é melhor para a gente. A gente não sabe o que é melhor para a gente. Sejamos mais humildes, pelo menos, para nos relacionar com Deus. Sejamos mais humildes, pelo menos, para nos relacionar com Deus. Pai do céu, eu não sei o que é melhor para mim. Eu estou angustiado com a situação que eu estou vivendo. Eu quero aprender, eu quero me libertar, eu quero superar essa situação, mas não sei o que é melhor. Então eu quero abrir o meu coração para ver o que você está querendo me ensinar, porque toda dor tem uma lição por dentro dela, ela é portadora de uma lição. Você está conseguindo enxergar que lição a vida está querendo te dar com a tua dor? Você está conseguindo perceber? Parabéns, parabéns. Pegue essa lição, aprenda com ela, porque está prometido, como nas lições da terra, nas escolas da terra, que todo aluno que aprende a lição não repete de ano e vai partir livre para outras lições. Mas também
está prometido, como nas escolas da terra, que todo aluno que não aprende a lição vai ter que repetir. Vai ter que repetir, porque Deus nunca desiste de nós. Deus nunca fala assim, sai da escola. A alternativa de sair da escola não tem. Nós sempre vamos ser buscados pelas lições. Se você desiste das lições, Deus não desiste de você. E Ele vai sempre trazendo aquela lição de uma maneira mais enfática, mais forte, mais pegada. Começa com a dor de um estranho. Dores de estranhos surgem na vida da gente. O que a gente faz? O que você tem feito a cada vez que a dor de uma pessoa estranha chega e se aproxima de você? Se você for dominado pela cultura contemporânea, a tua resposta vai ser, cada um no seu quadrado. Cuide das suas cabras, porque meus bodes estão surdos. Ema, cada um com o seu problema. Quem tem um problema, já tem dois, certo? Então, você precisa pensar que a dor de uma pessoa quando se aproxima para você não é por acaso. Um amigo seu do trabalho, uma vizinha, uma pessoa estranha chega para você e conta o seu problema, não é por acaso. Você é como aqueles estagiários do supermercado, está escrito atrás assim, em treinamento. Você está em treinamento. A dor do outro te coloca em treinamento. Você se colocando no lugar do outro, se disponibilizando o teu coração para ajudar o outro, você se coloca em treinamento. Como assim em treinamento? Quer dizer, gente, que se você aprender com a dor do outro, você não vai precisar ter dor em você. Fora da caridade não há salvação. A caridade não é essa coisa abnegada de santos e de pessoas superiores. A caridade é uma prática de pessoas inteligentes. Porque é um plano facilitado. Eu aprendendo com a dor do outro, me solidarizando com a dor do outro, eu vou pegar o que a vida está me dando para aceitar o remédio, tomar o remédio e me curar. Na tua família tem problema? Como você tem lidado? Essa é uma parte mais afastada da família. Não, eles não me ajudaram numa situação, agora também não vou ajudar. Jesus fala claramente, não ajudeis apenas aquelas pessoas que vão poder te retribuir, ajude as pessoas que não podem te retribuir. Ou não podem porque não tem dinheiro, ou não podem porque não tem coração, não tem disponibilidade. Ajude mesmo assim. Porque a ajuda não é para ela, a ajuda é por você. A ajuda vai facilitar o teu treinamento e ela funciona como uma vacina. Sabe o que é a vacina? Vacina é doença. Quando você está indo no posto de saúde tomar uma vacina, você está sendo aplicado em você doença. Gente, não para ali no posto não, viu? Mas saiba que quando você vai no posto de saúde, a vacina clássica é um pouquinho de doença que o médico coloca no teu corpo. E quando você não apresenta nenhum problema geral, aquele pouquinho de vírus ou pouquinho de agentes patológicos vão gerar o que no teu corpo? Anticorpos. E quando vier a doença braba de verdade, o teu corpo já vai ter defesa. Vocês notaram que eu estou falando em espírito? A semelhança é total. Aceite a vacina do mundo, aceite a dor do outro como uma vacina para a tua alma. Por que eu sofro tanto? Minha família só tem gente que não me compreende, gente que não gosta de mim. Estão aplicando bastante vacina na tua vida? É isso que você está falando? E você está reclamando? Olhar o Espiritismo e o olhar da vida eterna nos permite exatamente um outro ponto de vista. Olhar as dores do ponto de vista da eternidade. É por isso que Jó,
o grande exemplo de fé que a Bíblia passou para a gente, ele fala, depois de ter tido tudo, família, saúde, bens, status, reconhecimento, e ele perdeu tudo. Quando ele está no fundo do poço, ele agradece. Obrigado, Senhor, por ter testado o teu servo. Tem aí uma lição que só o Espiritismo veio nos explicar. Ele estava em treinamento e aceitou todo o treinamento que lhe foi dado, e agradeceu por a vida ter investido tanto nele, para ele treinar bastante e ele ficar forte, capaz de abrir a sua vida para o que Deus estava querendo ensinar para ele. Nós podemos continuar sendo crianças espirituais e fazendo beicinho para cada vez que não vier uma coisa para a gente. Eu chamo isso de criança que é tirano do supermercado. Vocês já viram gente assim? A pessoa tem vergonha de levar o filho no supermercado. O filho parece que tem um braço de Homem-Aranha, assim, que vai pegando tudo. Eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Você é um tirano do supermercado? Você vive a vida como um tirano do supermercado, que quer tudo, no tempo, do jeito e na quantidade que você quer? E se não der, você empurra e troca animal com Deus? Fica animal com a mãe, com o pai? Chega. Está na hora da gente amadurecer. Você veio numa casa espírita, pode até não saber disso. Você acha que veio por causa de um problema concreto, mas você veio até uma casa espírita porque está na hora de amadurecer. E essa hora de amadurecer é você não ter os seus problemas curados por um passe. É você alcançar a felicidade por olhar os mesmos problemas com um outro ponto de vista. O que Deus está querendo me ensinar? E aí, como bom aluno que acredita no professor, você pega a lição e se transforma. Outra música muito legal sobre morte, são raras as músicas sobre morte, Simone cantava: se a morte faz parte da vida e se vale a pena viver, então morrer vale a pena. Dizia ela: se a gente teve tempo para crescer, se você teve tempo para crescer, teve oportunidade para crescer e aceitar as lições da vida, as lições da morte, você vai poder sair mais forte dessa vida. Ou então vai continuar fazendo beicinho e gritando para o pai e para a mãe: mas eu quero. A opção é sua, a opção é nossa. Boa noite.